Pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para dar início aí mais uma aula de história para os oitavos anos, né? Com um tema muito importante hoje, né? Ou talvez uma das minhas aulas prediletas. Vamos falar sobre Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um tema muito importante, né? Que vai mudar o mundo aí. Tem bastante coisa para a gente ver, então sem demora vamos começar a nossa matéria, né? Revolução Francesa é uma revolução burguesa que aconteceu lá no século XVIII, né? Nós já estudamos aí a Revolução Industrial, né? Então na mesma linha das revoluções burguesas, da Revolução Industrial, nós temos a Revolução Francesa também, tá? Observe essa imagem aqui. Essa imagem mostra um pouco como era a sociedade da França lá do final do Antigo Regime, tá? Antes da Revolução Francesa. Você consegue identificar ali quais são os grupos sociais que estão representados aí nessa chart, nessa imagem? Né? Temos ali três figuras, né? Cada um com uma roupa de um jeito, né? E aí temos uma figura encurvada ali, né? Que está sustentando, que está levando os dois nas costas. O que quer dizer isso, né? Vamos ver então. Ó, na verdade estão representados aqui os três estados. A França, né? Antes da Revolução Francesa, era uma sociedade de antigo regime, dividida em três estados. O primeiro estado era o clero, né, o alto clero, essa figura de azul aí, ó, né, os representantes da Igreja Católica que possuíam privilégios. Né, eles eram 0,5% da população, uma minoria muito pequenininha ali. O segundo estado eram os nobres. Né, os nobres, a nobreza se dividia em nobreza palaciana e nobreza cortesã, né, e os funcionários, né, do rei ali eram um grupo que tinha privilégios, né, tinha privilégio como a isenção de impostos, né, e vivia no luxo, vivia ali em torno do rei, né, nos palácios, tal, explorando aí o terceiro estado, né? Então, eles tinham, por exemplo, o privilégio de poder ocupar alguns cargos, né? E dependiam então do rei e era 1,5% da população. Então, o primeiro e o segundo estado juntos eram 2% da população. 98% da população era terceiro estado. Terceiro estado é esse que está encurvado aí, né? Segurando ali uma enxada, né? A ferramenta do trabalho, né? E carregando nas costas o primeiro e o segundo estado. Era o trabalho do terceiro estado. O terceiro estado era todos aqueles que não eram nem nobres e nem o alto clero, né? Então todos os trabalhadores, seja os setores rurais, seja os trabalhadores urbanos, a burguesia, né? Os artesãos, os pequenos comerciantes, tudo isso, né, os camponeses, todos eles faziam parte do chamado terceiro estado. Né, e era ele que, com seus impostos, sustentava a riqueza e seu trabalho, né, sustentava o luxo e a riqueza do primeiro e do segundo estado, que eram privilegiados. Então a gente tem o primeiro e o segundo estado privilegiado e o terceiro estado que não tem privilégios e que sustenta aí com o seu trabalho, com o pagamento dos impostos, o luxo e a riqueza dos primeiro e do segundo estado. Tá? Essa sociedade, a sociedade francesa, naquele momento do século XVIII, ela estava em crise, né? Uma crise agrícola, né? A produção agrícola estava sofrendo muito, porque teve secas, teve chuvas, né? E aí a produção agrícola não foi suficiente para alimentar a população, então o preço dos alimentos estava lá em cima, estava muito caro. O preço do pão, né, estava muito caro e a população se alimentava basicamente de pão nessa época aí, os mais pobres, eles não tinham dinheiro para comprar os alimentos, né? Além disso, a França estava endividada pelos gastos da monarquia, né, que fazia lá os banquetes, que vivia no luxo, tal, tinha altos gastos, tinha construído um palácio gigantesco lá, o Palácio de Versalhes, né, luxuoso, tal, cheio de riquezas, né? E estava gastando muito dinheiro e além disso tinha se envolvido em duas guerras, né? A Guerra dos Sete Anos e a Guerra de Independência dos Estados Unidos. A França enviou tropas lá para apoiar a independência dos Estados Unidos e lutou contra a Inglaterra na Guerra dos Sete Anos. E aí as finanças da França teve muitos gastos com essas guerras e estava em crise, né? Estava em deficiência ali. Então, além das guerras, do luxo do governo, né, tinha também a crise da produção agrícola, né, da agricultura, né, e o preço alto. Então a situação estava em crise. Essa imagem aí mostra uma marcha lá em Marsella, né, que foi um protesto que foi feito por mulheres lá em Marsella, pedindo, né, para o governo resolver aí a questão da fome, né, a população estava passando fome, tá? Para resolver esse problema todo, né, a população começou a se protestar, tal. O rei chama a Assembleia dos Estados Gerais. O que era a Assembleia dos Estados Gerais? Era representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado que se reuniam para decidir as coisas, para decidir alguma mudança nas leis. Tá? O rei então convoca a Assembleia dos Estados Gerais, fazia muito tempo que ela não era convocada, que ela não era utilizada, ele convoca e aí
reúnem-se lá os membros do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Tá? E aí eles tentam solucionar. A proposta do rei era acabar com a tributação, acabar com a isenção de impostos do primeiro e do segundo estado, começar a cobrar impostos deles também e também cobrar mais impostos do terceiro estado, né? Fazer uma reforma tributária ali, mas ele deixa isso para ser decidido lá pela Assembleia dos Estados Gerais. Só que o voto era o seguinte: nós vimos lá que o terceiro estado representava 98% da sociedade. Ele tinha mais números também, tinha mais representantes, tá? Sozinho o terceiro estado tinha mais representantes do que o primeiro e que o segundo junto. Então, teoricamente era fácil, né? Eles tinham o maior número ali, era só eles votarem as mudanças e acabar com os privilégios lá do primeiro e segundo estado. Só que a votação era feita por estado e não por número de representantes. Então, o primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a um voto e o terceiro estado também tinha direito a um voto. E aí sempre se juntava o primeiro e segundo estado, privilegiados, e ganhavam a votação. Né? Então, na tentativa de acabar com a isenção dos impostos, por exemplo, né, o primeiro e segundo estado votaram contra. Né? Ficou só o terceiro estado votando sozinho lá e perdeu. Né? E aí começou uma discussão lá na Assembleia dos Estados Gerais que eles queriam que mudasse as regras e que a votação fosse feita por cabeça, por número de representantes, que aí o terceiro estado ia conseguir mudar, né, as coisas. Por fim, eles não acabam chegando no consenso, né, não acabam aceitando essa mudança das regras da eleição e tal, não chega num consenso, e o terceiro estado fala assim, já que não está resolvendo nada, eu vou me retirar aqui dessa Assembleia dos Estados Gerais e vou me reunir em Assembleia Constituinte para fazer uma constituição do, do país, né? E acabar aí com essa desordem, né? Lembre-se que os burgueses, né, representavam ali, era a liderança ali do terceiro estado, né, era o grupo mais importante, mais consciente ali do terceiro estado, e os burgueses tinham sido influenciados pelas ideias iluministas, né, aquelas ideias iluministas que nós já estudamos, né, criticava lá o antigo regime, que criticava a centralização de poder na mão do rei, né, então eles queriam fazer uma constituição para mudar as leis e aplicar essas ideias aí para leis para a França e limitar o poder do rei. Né? Enquanto o terceiro estado se reúne lá em Assembleia Nacional Constituinte, o povo sai à rua, né? O povo sai à rua, começa a fazer protestos, os protestos estão cada vez mais violentos, tal, e aí acontece a famosa queda da Bastilha. O que foi a queda da Bastilha? A Bastilha era uma prisão onde as pessoas que não concordavam com o rei, né, os presos políticos do rei, ficavam presos lá. Né? Era o símbolo do poder real, né, do absolutismo do rei da França. O rei Luís XVI, tá? A população toma as ruas, invade essa prisão, libera os presos, pega os armamentos lá, e aí esse é o momento da queda da Bastilha. Esse sinal aí virou o símbolo, isso aconteceu no dia 14 de julho de 1789, e é considerado aí um símbolo aí, né, com o poder real sendo afrontado ali pela população, né, nesse protesto, tá? O Luís XVI vê que a coisa estava ficando feia, né, e ele fala ele não aceita a Constituinte, né? O terceiro estado falou em fazer uma Constituição que ia tirar o poder dele. Ele não aceita isso, tenta dissolver a Assembleia, mas ele vê que a coisa está ficando feia e aí por fim ele é obrigado a reconhecer a Assembleia como sendo oficial. Ele inclusive dá o conselho para o primeiro e para o segundo estado ir lá e participar também, porque senão o terceiro estado ia votar só as leis que favorecessem eles. E aí a França está então oficialmente em uma Assembleia Nacional Constituinte com representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado para fazer uma constituição para a França e acabar aí com o absolutismo. Lembre-se que os iluministas criticavam o absolutismo, né? Nessa assembleia, eles vão fazer um documento muito importante, que é esse que está aqui, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, aonde pela primeira vez vai acabar aí com essa ideia da divisão. Né? Lembra que eu falei da sociedade, que a sociedade era dividida, não existia mobilidade social, né? Eram 3 estados, né? E aí o primeiro e o segundo estado tinham privilégios, tinham leis diferentes para eles, né? E o terceiro estado tinha mais obrigações. Agora não, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na sua primeira emenda lá, ele fala que primeira cláusula, ele fala lá que todos os homens nascem livres e iguais juridicamente, iguais em direito.
Pela primeira vez, os homens são considerados iguais. Não tem agora leis diferentes para o clero, leis diferentes para a nobreza e leis diferentes para o terceiro estado. Agora é uma lei só para todo mundo, inclusive para o rei. Né? Então, todos os homens são livres e iguais em direitos. Então, isso é importante aí na Declaração dos Direitos. Né? Se hoje a gente tem a nossa sociedade, né, tem que a lei é igual para todos, né, a igualdade de todos os homens, né, isso é uma premissa básica das constituições e das sociedades democráticas de hoje. Isso vem lá dessa mudança da Revolução Francesa. É considerado aí o fim do antigo regime, né? Porque o antigo regime dividia a sociedade em grupos separados com direitos, né? Era uma sociedade desigual. Agora não, agora todos os homens são iguais perante a lei, né? Isso aí criado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Além disso, declara também que o homem tinha direito à liberdade, tinha direito à propriedade, né? Os direitos naturais e imprescindíveis, inspirados lá naquelas teorias lá do Locke, né? Teorias do Rousseau, aquelas teorias todas que nós já estudamos aí no Iluminismo, tá bom? E aí, turma, além disso, a Assembleia Nacional Constituinte, então, para fazer a primeira Constituição, ela termina, né? E aí faz a Constituição para a França. E aí nessa Constituição fica estabelecido que a França continua sendo uma monarquia, tá? Eles não queriam o fim da monarquia, ainda não. Né? A França continua sendo uma monarquia, mas uma monarquia constitucional. Isso quer dizer que o rei não é mais absolutista. O rei não tem todos os poderes. O rei agora ele divide o poder, ele tem que agir de acordo com as leis da Constituição. Ele não pode criar a lei da cabeça dele mais, tá? Temos uma monarquia constitucional. É claro que o rei da França, que era absolutista, ele não vai gostar nada disso. Mas ele estava com medo, tal, ele finge que aceita, né? E aí ele fala que aceita tudo, tal, né? Igualdade de todos, acabou aquilo tudo, mas por trás ele estava combinando lá com as monarquias absolutistas ao redor da França ali, ele mandou cartas e falando assim, ó, gente, está acontecendo uma revolução aqui, eles estão querendo mudar a lei, estão querendo tirar meu poder, se essa revolução se espalhar, vocês vão acabar perdendo poder aí, se eu fosse vocês, me ajudava. E aí ele pede ajuda para conter a revolução, né, para as monarquias, né, próximas ali. E aí ele tenta fugir, né? E aí ele tenta fugir escondido lá à noite, ele se disfarça, né? Bota uma peruca tal, entra numa carruagem lá, para fugir, só que os revolucionários descobrem, interceptam e descobrem o rei fugindo, tentando fugir da França. E aí, então, a revolução toma outro rumo aí, né? O rei vai ser preso, né? Quem vai descobrir o rei que estava fugindo era um grupo lá de setor da burguesia chamado de jacobinos, que eram os mais radicais aí, tá? Eles vão descobrir o rei, vão prender o rei, e aí o rei vai ser acusado de traição, tá? Enquanto isso acontece, as tropas que o rei tinha pedido ajuda começam a chegar. E aí o exército austro-prussiano, né, ataca a França, né, para tentar barrar a revolução. Os líderes mais exaltados aí, né, os jacobinos, os mais radicais, tomam a frente da revolução, chamam a população para fazer um exército e combater essas tropas que estavam invadindo e tentando barrar a revolução. E aí os jacobinos tomam o poder. E aí começa a fase da revolução chamada de Convenção Nacional. Tá? Eles proclamam uma república. Eles falam assim, prendemos o rei, então não tem sentido ser monarquia mais, vamos fazer uma república. A partir desse momento, a França vira uma república sob a mão ali, na mão dos jacobinos. Aqui uma imagem aí mostrando o rei sendo preso lá, né? Eles descobrindo que o rei estava escondido na carruagem tentando fugir da França. Na Convenção Nacional, é o período em que os jacobinos estão no poder. E aí eles declaram que a França vai se tornar uma república, né? Vai ser uma república e tem que fazer uma nova constituição, né? Eles tinham acabado de fazer uma constituição, vão fazer uma nova agora, porque agora é uma república, mudou tudo. E na elaboração dessa constituição, nessa convenção nacional, que reuniu ali os membros da burguesia, né, para fazer a, a Constituição, eles se sentavam em locais diferentes. Né? Então, os jacobinos, que eram os mais radicais, eles se sentavam do lado esquerdo e em cima. Tá? Os girondinos, que representavam a alta burguesia e eram moderados, eles se sentavam mais à direita. E tinha um pessoal que ficava ali no meio, ali, né, que é o chamado grupo da planície. Essa posição deles na discussão aí da Constituição no período da Convenção Nacional vai dar origem aos termos, né, ao conceito jurídico, conceito político que nós temos hoje de direita e de esquerda. Né?
A esquerda seria os que pensam mais próximos ali dos jacobinos. E a direita, os que pensam mais próximo ali dos girondinos. Vamos descobrir o que esses grupos pensavam. Os girondinos representavam a alta burguesia, os ricos burgueses, os banqueiros, né, os mais ricos de todos, e eles queriam mudanças, porque a burguesia estava excluída lá, né, da participação política antes da Revolução, mas eles queriam que a mudança não fosse tanto assim. Eles queriam que o governo ficasse ainda na mão das elites, né, dos mais ricos, e que a população, as camadas mais populares, não tivessem muita participação. Então eles queriam mudança, mas nem tanto. Então eles eram moderados. Os jacobinos, né, eles apoiavam os sans-culottes. Os sans-culottes são os mais pobres, né? Sans-culottes é porque era uma calça que as elites usavam, né, que prendia aqui na panturrilha, e aí que era o chamado de culotte, né? E os mais pobres não tinham dinheiro de ter essa calça, então eram os sem culottes, os sem essa calça, aqueles que eram os mais pobres. Eles apoiavam, os jacobinos apoiavam os sans-culottes, né? E queriam uma participação popular. Achava que o governo tinha que beneficiar os mais pobres e ter uma participação popular dos mais pobres também, e não ficar na mão dos mais ricos, né? E não governar só para os mais ricos como queriam os girondinos. Então esses grupos aí vai ser o grupo que fica lá, os jacobinos que ficam mais à esquerda. O grupo mais das elites, mais ligado aos mais ricos, ficava à direita, né? E daí temos também um outro grupo que é a planície, ou o pântano, que eram os representantes da burguesia financeira que cada hora ia para um lado. Uma hora que os jacobinos estavam no poder, eles iam para o lado do jacobino. A hora que os girondinos estavam ganhando, eles iam para o lado do girondino. Então eles não tinham uma posição política definida ali. Tá? Essa divisão, então, os girondinos mais à direita e os jacobinos mais à esquerda, vai dar origem à ideia, ao conceito político de direita e esquerda que a gente tem hoje. Tá? Então, quando vocês escutam, você é de direita, você é de esquerda, tal, tá ligado na sua origem, foi nesse momento aí. Tá? O que acontece? No período que os jacobinos estão no poder, então eles são os mais radicais, que defendiam a participação popular, eles vão fazer reformas estruturais na França como um todo. É primeiro que eles vão fazer um novo calendário, né? Vão mudar até o calendário, e aí a Revolução, a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, passa a ser ao início do calendário revolucionário que eles introduzem. Eles vão fazer separação de Estado e Igreja, né? Então, porque Estado e Igreja era uma coisa junta ali, eles não aceitavam isso, separam o Estado da Igreja, e vão fazer também é, vão tabelar o preço do pão, né? Lembra que tinha um problema lá do preço do pão, os mais pobres não conseguiam. Agora eles tabelam o preço do pão, não pode subir, eles estabelecem um preço lá e não pode subir além daquilo, né? Para medidas para beneficiar os mais pobres, tá? E eles também vão acabar com a escravidão nas colônias francesas, né? Eles acabam com a escravidão nas colônias francesas, tal. Então tem essas mudanças. Os jacobinos no governo, né? Eles eram liderados por dois caras, um chamado Danton e o outro chamado Robespierre, tá? O Robespierre era o líder aí dos jacobinos e eles vão começar a tomar essas medidas, né? Que eles vão fazer através do Comitê de Salvação Pública, né? Que era isso, um comitê onde eles se reuniam para fazer as novas leis, essas leis que eu estava falando para vocês, né? E para organizar um exército revolucionário ali. Eles vão aumentar os impostos dos mais ricos, né? Eles vão tomar propriedades da igreja, vão tomar propriedades dos mais ricos que fugiram, dos nobres que fugiram na revolução, eles vão tomar a propriedade deles, tudo isso eles vão fazer. Então vai ser um governo bastante revolucionário, né? E eles vão fazer uma constituição. Nessa constituição eles estabelecem o voto, né? O voto universal masculino, né? Apenas homens podiam votar, né? E eles vão também estabelecer um direito de rebelião e o direito ao trabalho, né? Algumas leis aí tentando beneficiar os mais pobres. Beleza, ótimo, né? Aparentemente o governo jacobino foi uma beleza, né? Mas eles criam também um tribunal revolucionário, e aí começa o problema, porque esse tribunal revolucionário era responsável por prender e julgar e punir, né, e executar aqueles que fossem chamados de inimigos da revolução. Né? Só que com o passar do tempo, eles começaram a desconfiar uns dos outros, e aí todo mundo era considerado inimigo da revolução, tal, e começou a matança, 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 e esse período vai ser chamado também de período do terror. Né? Para vocês terem uma ideia, o rei vai ser o primeiro que vai morrer. Né? Quando eles aprisionaram o rei que estava tentando fugir, ele estava só preso. Os jacobinos vão lá e vão falar que eles têm que executar o rei. E aí o rei vai ser guilhotinado. Né? Ele vai ter a sua cabeça cortada, que é o que está mostrando aí nessa imagem. Aliás, era tanta morte aí no período jacobino, eles executavam tantas pessoas, qualquer um que eles achavam que era ameaça à revolução, eles prendiam e matavam,
eles vão criar um instrumento para facilitar, né? Que é a guilhotina. A guilhotina é um instrumento né, que desce aquela lâmina, corta a cabeça. É criado nesse momento da Revolução Francesa porque eles tinham que matar tanta gente que estava demorando, né? E cortar a cabeça com um machado ali demora, né? Dá um trabalho, é complicado. Então eles criam uma máquina para facilitar mais rápido. Bota a pessoa lá, desce a lâmina, corta a cabeça, joga o corpo para lá, põe outro, né? Então olha só como que foi, né, o período do terror, né? Essa fase aí foi chamada fase do terror. Todo mundo tinha medo de morrer, né, de uma hora para outra. E o governo acaba se transformando então numa ditadura jacobina liderada aí por esses líderes. E aí começa a ter uma resistência, né? A população começa a ter medo desses caras e querem mudar, e os girondinos começam a se organizar para tomar o poder. Né? E aí, eles acabam tomando o poder, né? Conseguem prender o líder Robespierre, né? O líder dos jacobinos, ele é morto também, né? Ele é guilhotinado, e com o final do período, né? Acaba o período do terror e começa os girondinos tomam o poder. E aí começa a outra fase da Revolução Francesa, que é a fase do diretório. Na fase do diretório, a alta burguesia, lá que estava excluída do poder durante a fase da Convenção Nacional, ele toma o poder. Né? Eles tomam o poder e vai de 1795 até o final da Revolução, 1799. Tá? Então a Revolução durou 10 anos aí, começou em 1789 e vai até 99. O período final é o período do diretório. Por que esse nome? Porque eles vão falar que vai ser o governo, o chefe do executivo do governo vai ser um diretório, né? 5 diretores, lá um grupo, um conjunto de 5 diretores é que vão governar, tá? E aí, então nesse período do diretório, lembra-se que eles agora o governo está na mão dos girondinos. Os girondinos eram aqueles que não queriam participação popular do governo, né? Eles queriam um governo mais com os mais ricos, tal. Então todas aquelas transformações que os jacobinos tinham feito lá que beneficiavam a população mais pobre e tal, né, as causas mais sociais, eles vão tirar isso tudo, né? Vão reverter isso tudo e vão começar a governar para os interesses dos mais ricos. Né? E como política, eles vão adotar a política da expansão territorial. Então a França começa a expandir territórios e defender a revolução, não só se defendendo, e sim atacando outros estados, levando a revolução para outras partes. Né? Então o exército vai ter um papel muito importante durante o período do diretório. O governo do diretório, a população não gostava muito não, porque eles estavam revertendo as coisas que era boa para a população que os jacobinos tinham feito, né? Mas a população começava a vibrar sempre que chegavam notícias da atuação de um dos generais ali do exército francês, que era um cara chamado Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte conquistava uma nova terra e atacava um outro país tal, e chegavam as notícias e a população vibrava, né? Com as notícias. Então, o Napoleão Bonaparte, esse cara do exército, esse general do exército, jovem ainda, ele começa a ganhar popularidade, ganhar popularidade. Como o governo diretório não era muito bem aceito pela população e aí começa a ter alguns protestos, tal, né? O Napoleão Bonaparte ele vai ser chamado, inclusive, para combater ali as pessoas que queriam a volta do rei, a volta da monarquia, os jacobinos que estavam querendo se organizar ali também para tomar o poder de novo. Ele chama o Napoleão Bonaparte para resolver esses problemas internos todos e para fazer esse problema externo. E aí eles percebem que o Napoleão está ficando cada vez mais popular. E aí, por fim, é, os próprios um setor da burguesia ali ligado aos girondinos define que para salvar a revolução teria que colocar uma pessoa popular no governo. E aí eles dão um golpe, né, o golpe do 18 Brumário, né, que foi no dia 10 de novembro, que no calendário que eles mudaram lá, o calendário revolucionário, a data era o 18 do Brumário, eles dão um golpe e o Napoleão derruba o diretório. Napoleão assume, então, começando o chamado período napoleônico. Então, o golpe do 18 Brumário põe fim à Revolução Francesa e acaba lá o período do diretório, que os girondinos estavam no poder, e assume o Napoleão Bonaparte, apoiado por uns setores da burguesia ali, né, que achavam que ele era a solução dos problemas da França. Tá? E aí começa o chamado período napoleônico. Certo? Então encerramos por aqui, né? Muita coisa, matéria de Revolução Francesa, mas conseguimos ver tudo. Encerramos por aqui. Lembre-se de assinar o canal. Quem não está ainda inscrito, inscreva-se no nosso canal lá, o canal Ama História, tá? Curtam o vídeo, assinem o canal e
cliquem lá no sininho lá para você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo postado, certo? Um abraço, ficamos por aqui, façam as atividades do PET e nos vemos semana que vem com Independência dos Estados Unidos, tá bom? Um abraço e até mais.